Nesse trimestre, nós tivemos o privilégio de estudar o livro de Isaías, o proto-evangelho, o evangelho que foi dito, que foi expresso, que foi escrito 7 séculos antes do Senhor Jesus. Qual era a mensagem de Isaías, irmãos? Qual era o contexto do povo? Isaías serviu como profeta para 4 reis. Reis bons, reis maus, reis péssimos como Acás e reis muito bons como Ezequias. Mas qual era a mensagem básica de Isaías? Isaías repreendia o povo. Era preciso repreender o povo, especialmente por causa da injustiça social, por causa do formalismo religioso, rituais que eram efetuados sem contrição, sem realmente conversão. Isaías também falou de castigos, falou da escravidão que o povo seria levado por conta de não obedecer a Deus. Mas veja, irmãos, para que eram todas essas mensagens? Mensagens de castigo, de repreensão, de escravidão, de exílio. Para que era isso, irmãos? Era para que o povo se arrependesse. Para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. Porque qual é o objetivo de Deus, irmãos, para o povo? Qual é o objetivo de Deus para a raça humana? Vou ler isso não em Isaías, mas vou ler agora no livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 31 e verso 32 também. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Pois eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Arrependei-vos e vivei. A mensagem de Isaías era para que o povo criasse um coração novo, um espírito novo, um espírito de obediência, um espírito de concordância com a vontade de Deus. Mas ainda, irmãos, esse era o plano de salvação, um plano para dar vida eterna. Vida eterna através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E que eu estou certo, irmãos, nenhum de nós pode entender como é esse negócio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Como diz o texto lá também que lemos neste trimestre. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos pensamentos. E nós não podemos entender esse plano da salvação. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus veio e morreu e devemos aceitá-lo. Mas veja, eu quero ler com vocês um texto que está na lição de sexta-feira. E diz o seguinte, é um texto da Sra. White no livro Grande Conflito. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão cada vez mais abundantes e gloriosas revelações do amor de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais as pessoas aprenderem a respeito de Deus, mais admirarão o seu caráter. Ao Jesus revelar as riquezas da redenção e os impressionantes fatos do grande conflito com Satanás, o coração dos resgatados baterá com feitos o grande conflito, baterá com mais forte devoção e com alegria mais arrebatadora dedilharão as harpas de ouro, e milhões de vozes se unirão para avolumar o poderoso coro do Senhor. Está vendo, irmãos? É preciso a eternidade para entender o plano de Deus, o plano de salvação. O plano da salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 13. Toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há dirá: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. O que é isso, irmãos? É louvar a Deus pela eternidade. Louvar a Deus pela vida eterna em Cristo Jesus. E tem um texto, irmãos, do apóstolo Paulo, que eu gosto muito. O texto é 1 Coríntios,
capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios, capítulo 15, 19, diz o seguinte, irmãos. Eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos os mais infelizes deste mundo. Cristo não veio aqui, irmãos, para resolver os nossos problemas e para nos fazer boas pessoas somente nessa vida. Cristo não veio, irmãos, para que a sua presença, para que a sua influência se desse somente nessa vida. E Ele quer, irmãos, que nós aproveitemos de Cristo, aproveitemos do Senhor Jesus pela eternidade. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos, no verso 19 que acabamos de ler, e eu vou ler agora noutra tradução, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Há muitos, irmãos, que têm Cristo somente para essa vida. Pensam em Cristo como um bom mestre, pensam em Cristo como um filósofo, como um profeta, como alguém que deve ser seguido, como um amigo, como um professor, como um pregador. Nós devemos ver a Cristo assim também, irmãos, dessa maneira. Mestre, profeta, amigo. Mas nós temos que ver a Cristo, irmãos, como o nosso Salvador, aquele que nos dá a vida eterna. E nós devemos ver a Cristo como o nosso Senhor, aquele a quem nós devemos seguir, aquele de quem devemos ser servos. E quando nos chamamos de cristãos, irmãos, é porque nós somos obedientes ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, irmãos, deve valer para nós, não somente para essa vida, mas deve valer para a vida eterna. O Senhor Jesus deve influenciar a nossa vida, deve conduzir a nossa vida, deve conduzir os nossos comportamentos, as nossas relações. Mas o Senhor Jesus, irmãos, deve valer e vale para nos dar a vida eterna. Quando vai se dar isso, irmãos? Quando vai se dar a vida eterna? Veja o livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 7. Palavra do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nós nos chamamos, irmãos, adventistas. Ainda ontem eu brinquei que nós vamos continuar do sétimo dia. Mas por enquanto, irmãos, nós ainda somos adventistas. Adventistas do sétimo dia. Por que somos adventistas, irmãos? Porque aguardamos a volta do Senhor Jesus. Como Paulo diz, se nós pensamos no Senhor Jesus somente para essa vida, nós somos os mais infelizes. Mas nós aguardamos para outra vida, irmãos, para a vida eterna. Eis que cedo venho. O Senhor Jesus vem logo, irmãos. Nós temos visto sinais, às vezes não queremos ver os sinais. Pode acontecer comigo, acontece comigo, irmãos. Às vezes eu racionalizo, falo, não é bem um sinal. Isso sempre foi assim. Mas devemos cuidar, irmãos. Devemos cuidar para crer nas palavras deste livro, para crer nas palavras desta Bíblia, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, lá em Apocalipse, acabamos de ler, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Bem-aventurado, feliz. O Senhor quer que você seja feliz. O Senhor quer que você tenha vida, vida em abundância, como diz lá em João 10:10, na última parte. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância de felicidade aqui nessa terra. Vida em abundância de amor aqui nessa terra. Mas especialmente, irmãos, vida abundante e eterna na nova terra, na nova Jerusalém. Eu quero estar lá, irmãos, e eu quero que você esteja também. Que bênção ter estudado o livro de Isaías neste trimestre. Que bênção, irmãos, a Bíblia Sagrada, para que nós possamos saber quais são as palavras desse livro,
o que o Senhor Deus mandou, o que o Senhor Deus inspirou através do Espírito Santo a homens que escreveram a Santa Bíblia, para que nós pudéssemos viver eternamente. Que Deus abençoe a todos nós e que não nos esqueçamos desse tão lindo estudo do livro de Isaías, do livro que estudamos neste trimestre.